Larissa Oliveira vem contar pra gente se a ausência de Lula e Flávio no debate se escala a polarização, porque mantém os dois distantes e nunca se encontram e fica um rosnando de cada lado. Clarissa. Bom dia para você, Elisa. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui hoje. Elisa, o que a gente viu acontecer no debate ali de domingo é praticamente Lula e Flávio Bolsonaro coroando toda a estratégia que a gente antecipou para vocês aqui na semana passada. Qual que é o jogo, tanto na campanha de Flávio quanto de Bolsonaro? É alimentar a polarização. Então, a partir do momento em que o presidente Lula opta por se ausentar do debate da Band, Flávio Bolsonaro faz o mesmo e eles decidem que cada um deles tem um único adversário e alimentam aquela dinâmica de arqui-inimigos pela qual Lula acaba se posicionando como a antítese de Flávio Bolsonaro e vice-versa. E isso acaba esvaziando o discurso e a atuação de todos os demais postulantes, que por mais que estivessem lá presentes, alguns deles, não todos, mas apesar de Romeu Zema também ter se ausentado, mas pelo menos a metade dos candidatos que foram convidados esteve presente no debate, apesar disso, essas figuras acabaram falando com pessoas que não estavam presentes ali, com adversários que não estavam presentes ali. Se empenharam em atacar os ausentes. E aí, é claro, todas as atenções do eleitorado acabam se voltando muito mais para o que Lula e Flávio Bolsonaro fizeram fora do debate do que para o confronto em si. É algo que, obviamente, para quem acompanha eleições há tantos anos, como eu, né, Elisa, é uma perda para a democracia, porque você esvazia um instrumento importantíssimo de informação e de conhecimento para o eleitor. Eu, por exemplo, sempre me empenhei ao longo dos 25 anos de carreira que eu tenho, eu sempre busquei estar presente lá nos estúdios da Band para o debate presidencial da Band, justamente porque é o primeiro debate da campanha, historicamente isso é uma tradição, é importante, é relevante para a gente já ter a temperatura do confronto. E dessa vez, simplesmente, essa necessidade acabou se esvaziando, de fato. É muito ruim para a informação que chega para o eleitor, porque aí tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro optaram por dialogar com o eleitorado em ambientes muito mais controlados. Lula deu uma entrevista para uma emissora de televisão, uma entrevista gravada, e que não foi feita ao vivo, mas transmitida no mesmo horário do debate. Ou seja, obviamente, vamos esvaziar ainda mais o debate. O presidente da República vai falar no mesmo horário. E acho Flávio que isso foi pensado? Ah, sim, com certeza. Eu vou dar entrevista porque eu sei que vai ser gravado e aí vai... Ah, claro. Qualquer campanha escolhe esse tipo toma esse tipo de decisão já sabendo exatamente quais vão ser as circunstâncias. Nesse estágio da disputa, uma campanha negocia cada ponto de uma entrevista do candidato à presidência da República que está no exercício do cargo. Uhum. Então é óbvio que eles sabiam qual ia ser o telejornal, o veículo em que isso ia ser veiculado e sabiam o horário em que iria ao ar. Uhum. E, portanto, escolheram também a emissora de acordo com isso. E, na outra ponta, você tem Flávio Bolsonaro falando no seu canal mais confortável, que são as redes sociais, onde ele grava um vídeo que ele controla, ele decide o conteúdo, ninguém o questiona, ninguém o confronta. É muito mais fácil você dizer exatamente o que você quer sem escorregar, sem cometer nenhum tipo de erro. No caso do presidente Lula, ele estava sendo entrevistado, ok, mas sim, num ambiente mais controlado do que seria um debate presidencial, onde obviamente ele estaria sendo confrontado ao vivo por vários adversários, e não apenas por um jornalista que está ali se interpondo ao presidente da República. Então, dentro desse contexto, o que a gente vê? Flávio e Lula buscando se descolar completamente dos demais candidatos, menosprezando os seus rivais na prática, dizendo, eu não vou debater com essa turma aí, essa turma não importa. É esse o jogo que eles fazem para alimentar a polarização, alimentar a ideia de que esta eleição tem que ser decidida apenas entre os dois, o que é muito ruim para a democracia e, naturalmente, dificulta aí o olhar do eleitor para uma visão mais detalhada de quem são, de fato, seus candidatos. Pois é, para quem achou que ia ver uma imagem parecida com essa aqui, que é uma imagem curiosa que eu tenho aqui, que é o primeiro debate em 1989. Para quem achou que ia ver, inclusive, Ronaldo Caiado de novo com Lula,
e esse aqui foi a primeira vez, né, que eles estiveram juntos, Caiado participou também desse debate, seria um reencontro entre essas figuras políticas. Aqui, maravilhosa, Marília Gabriela, toda precursora, liderando o debate, e todos os personagens que estavam. Você tinha Covas, tinha Maluf, isso aqui foi em 1989, casa cheia, né? O que vimos ontem foi uma casa esvaziada pela metade. Só de curiosidade para vocês, isso aqui está no site da CNN, tá? Como foi o primeiro debate para presidente transmitido aqui no Brasil.